Aqui no estúdio você já vê Caio Junqueira, nosso analista de política, para explicar a gravidade desse vínculo apontado pela PGR entre um suposto plano golpista e as ações de depredação e invasão lá das sedes dos três poderes no 8 de janeiro. Boa noite, Caio. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, a gente precisa ver o que tem de prova jurídica, né, de que os atos de 8 de janeiro foram resultados da atuação do Bolsonaro e companhia, né? Em termos de narrativa política, né, olhando o filme todo, não é difícil você concluir isso, né? Teve ataque às urnas, teve questionamento do resultado eleitoral, isso eu estou falando durante o governo Bolsonaro, teve assessores do Bolsonaro tramando o golpe com militares, né? Agora, tecnicamente, as opiniões têm se dividido ali no mundo jurídico em Brasília, pelo menos pelo que eu tenho captado, né? A começar pela questão, foi tentativa de golpe ou não, o 8 de janeiro, né? O próprio Nelson Jobim, que é das autoridades jurídicas mais respeitadas do país, disse numa entrevista aqui à CNN, que repercutiu bastante, que não se trata, que não foi um golpe, né? E o Nelson Jobim não é propriamente um bolsonarista, né? E aí a gente passa para o que a Polícia Federal encontrou de provas sobre isso, fazendo essa conexão. Neste ofício encaminhado pelo Gonê ao Alexandre de Moraes, ele diz que a atuação da organização criminosa foi essencial para a eclosão dos atos depredatórios de 8 de janeiro. E para por aí, né? É de se supor que se ele escreveu isso é porque há provas sobre isso. Mas as provas, pelo menos até agora, elas não estão apontadas neste ofício. É claro que dá para a gente prever, Márcio, de alguma maneira, que haverá sim uma denúncia. Muito difícil o Gonê não denunciar. E muito difícil também o Supremo Tribunal Federal, que é vítima, né, do 8 de janeiro, foi a sede mais invadida, não condenaria. Mas tem todo um processo jurídico aí para a gente se atentar do que tem e do que não tem de prova e de fato concreto em relação a isso. E mesmo sabendo, e mesmo sem saber ainda dessas provas, desse fato concreto, aparentemente, só unindo as peças, só a invasão da Praça dos Três Poderes, não seria possível fazer a ligação de Jair Bolsonaro com isso. Só juntando outras informações. Sim. E que, às vistas de todos nós acompanhamos Sim. desde o fim da eleição até o 8 de janeiro, como Jair Bolsonaro se comportava, só juntando tudo isso é que poderia haver um indiciamento. Isso, Márcio, se a gente olhar o filme, é o que eu disse sobre o filme todo, né? A correlação de fatos. E até antes da eleição, porque se a gente lembrar aquela live, né? Acho que foi agosto, julho, agosto, Sim. Eu lembro que eu estava em Brasília nesse dia, a live convocando ali, mostrando as falhas, né? As supostas falhas para os embaixadores e antes até, aquela live com os técnicos que ele fez dentro do Palácio, nem só aquela com os embaixadores, tem outras também. De uma maneira geral, tem um julgamento polêmico, que foi polêmico na época do Mensalão, que foi a condenação do Zé Dirceu, dentro daquela teoria jurídica alemã, a teoria do domínio do fato, né? Você não tinha uma prova direta do Zé Dirceu ordenando ou pagando mensalão para parlamentares. Aí o Supremo Tribunal Federal condenou, porque, poxa, ele deveria saber disso, ou ele é o mentor intelectual. Aparentemente é um caminho que o Supremo Tribunal Federal pode seguir, adotar de novo a teoria do domínio do fato para condenar o mentor, o que seria o mentor intelectual de tudo que a gente viu no dia 8 de janeiro. Muito obrigado, Caio Junqueira.